O empresário árabe me pediu conselho financeiro para me envergonhar, mas não esperava a minha resposta. Olá, meu nome é Paulina e eu trabalho como garçonete. Eu cheguei ao restaurante antes do horário de abertura, como fazia todos os dias. Conferi o uniforme, alinhei o avental, prendi o cabelo com cuidado e respirei fundo antes de entrar no salão. Trabalhar ali exigia atenção absoluta. Qualquer erro, por menor que fosse, podia custar meu emprego. Eu precisava daquele salário para ajudar em casa, então aprendi a observar tudo, a antecipar pedidos, a nunca demonstrar cansaço. Enquanto organizava as mesas, eu repetia mentalmente os detalhes do cardápio e as combinações mais pedidas. Não era vaidade, era sobrevivência. Quando o salão começou a encher, eu já estava no ritmo certo. Caminhava firme, postura ereta, olhar atento. Foi nesse momento que a mesa principal chamou a atenção de todos. Um homem alto, vestindo roupas caras e discretas, entrou com passos seguros. Eu reconheci de imediato que se tratava de alguém muito rico. Ao lado dele vinha outro homem, mais expansivo, sorrindo alto, cumprimentando quem olhava. Soube depois que o primeiro era Hassan, um sheik extremamente poderoso, e o segundo, Lázaro, seu sócio. Naquele instante, para mim, eles eram apenas mais uma mesa que precisava ser atendida com perfeição. Fui designada para atendê-los. Caminhei até a mesa com a bandeja firme nas mãos e me apresentei com educação. Disse meu nome, perguntei se desejavam algo para beber. Hassan mal levantou os olhos. Lázaro me olhou de cima a baixo, com um sorriso que não era simpático, era curioso, como se eu fosse um objeto fora do lugar. Eles começaram a conversar entre si em um idioma estrangeiro, rindo, trocando comentários rápidos, e eu percebi logo o tom. Lázaro falava mais, gesticulava, e eu entendia cada palavra. Ela parece nervosa, aposto que vai derrubar alguma coisa, ele disse rindo. Hassan respondeu algo curto, um comentário seco, e voltou a mexer no celular. Continuei parada, esperando, fingindo não entender. Lázaro apontou para o cardápio e falou novamente no mesmo idioma. Vamos ver se ela sabe explicar isso aqui ou se só decora o básico. Eu mantive o rosto neutro. Já tinha ouvido coisas piores. O problema não era o desprezo, era a intenção clara de me diminuir. Anotei o pedido inicial e voltei com as bebidas. Enquanto servia, eles continuaram falando como se eu não estivesse ali. Lázaro exagerava nas risadas, fazia piadas sobre o restaurante, sobre o país, sobre pessoas que trabalhavam servindo mesas. Hassan observava em silêncio, com um ar de superioridade tranquila, como quem não precisa falar para se sentir acima. Em certo momento, Hassan finalmente olhou para mim e pediu algo que eu sabia ser impossível do jeito que ele descreveu. Era uma combinação que não existia daquela forma, um detalhe técnico que não fazia sentido. Quero isso exatamente assim, ele disse, com um meio sorriso, olhando diretamente para mim pela primeira vez. O tom era claro. Ele esperava que eu errasse, que pedisse ajuda, que me expusesse. Respondi com educação que verificaria com a cozinha e me afastei. Enquanto eu me afastava, Lázaro comentou em voz alta no idioma deles. Ela vai voltar dizendo que não tem ou vai trazer errado. Você vai ver. Eles riram. Eu ouvi tudo. Na cozinha, eu respirei fundo. Sabia que a cozinha não faria exatamente como ele pediu porque não era possível, mas também sabia como contornar aquilo sem erro. Voltei à mesa e expliquei, com calma, como o pedido poderia ser ajustado sem perder a intenção. Hassan me encarou por alguns segundos, surpreso por eu não ter tropeçado. Aceitou com um gesto curto. Lázaro revirou os olhos, claramente frustrado por eu não ter errado ali. Enquanto eu anotava o novo pedido, Lázaro resolveu testar outra coisa. Ele mentiu sobre um detalhe simples, algo cotidiano, relacionado a uma bebida que ele dizia já ter sido servida anteriormente naquele restaurante, tentando me confundir. Falou com convicção, como se tivesse certeza de que eu não perceberia. Eu sabia que aquilo não era verdade. Lembrava exatamente das mudanças recentes no serviço, lembrava de cada detalhe. Mas naquele momento, eu apenas confirmei com um aceno educado, sem corrigi-lo. Ele sorriu, satisfeito consigo mesmo, e comentou com Hassan algo como: "Viu? Nem percebe." Hassan soltou um leve riso nasal. Eu senti o peso daquele momento, mas continuei fazendo meu trabalho. Servi os pratos, mantive a postura, respondi apenas o necessário. Por dentro, eu estava completamente consciente de cada palavra, de cada mentira, de cada tentativa de me diminuir. Enquanto me afastava da mesa, ouvi Lázaro dizer, ainda rindo,
que pedir conselho a alguém como eu seria uma piada. Hassan não respondeu, mas também não o interrompeu. Aquilo me marcou mais do que qualquer insulto direto. Voltei para o salão, continuei atendendo outras mesas, com o mesmo cuidado de sempre. Por fora, eu era apenas a garçonete eficiente. Por dentro, eu tinha entendido tudo. E naquele momento, escolhi não reagir. Não ainda. Eu continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido, passando de uma mesa a outra com a mesma atenção de sempre. Mas por dentro minha cabeça estava longe dali. Enquanto eu ajustava talheres, conferia copos e recolhia pratos, minha mente voltava para um tempo em que a minha vida era outra. Eu não tinha aprendido contabilidade em livros caros ou em salas confortáveis. Aprendi sentada à mesa da cozinha, com contas espalhadas, enquanto cuidava do meu pai, Emanuel. Ele era contador há muitos anos, experiente, respeitado, até o dia em que tudo começou a desmoronar ao mesmo tempo. Meu pai entrou em crise financeira quando perdeu clientes importantes, e quase junto disso minha mãe adoeceu. Foi rápido e pesado. Eu ainda me lembro dele me chamando para perto e dizendo com a voz cansada que precisava de ajuda. Paulina, eu não vou dar conta sozinho. Eu tinha acabado de começar a faculdade de contabilidade naquela época, cheia de planos, cheia de vontade de construir algo diferente. Passei a estudar de madrugada, cuidar da casa durante o dia e acompanhar consultas médicas sempre que podia. A faculdade começou a virar um luxo que eu não conseguia mais sustentar. Lembro do dia em que sentei com meu pai e disse que precisava trancar o curso. Ele tentou argumentar, disse que não queria que eu abrisse mão do meu futuro. Eu respondi que futuro nenhum se constrói, ignorando quem a gente ama. Depois eu volto, eu disse, tentando acreditar nisso. Assumi contas, fiz trabalhos simples, aprendi a ler números com mais atenção do que qualquer aula teria ensinado. Enquanto ajudava meu pai a organizar planilhas, eu entendia não só os cálculos, mas as armadilhas, as mentiras pequenas que viram prejuízos grandes. Essas lembranças vinham enquanto eu caminhava pelo salão, carregando bandejas, ouvindo risadas, mantendo o rosto neutro. Voltei à mesa de Hassan e Lázaro para conferir se precisavam de algo mais. Eles estavam mais soltos agora, conversando alto em idioma estrangeiro, sem se preocupar com quem estava ao redor. Lázaro falava demais, como se quisesse provar alguma coisa. Ele comentava sobre negócios internacionais, misturando informações verdadeiras com exageros óbvios, distorcendo detalhes de propósito. Esse tipo de fusão é simples, qualquer um entende, ele disse, rindo, enquanto olhava de lado para mim. Hassan escutava, às vezes assentia, às vezes apenas observava. Lázaro continuou, falando sobre valores inflados e promessas fáceis, afirmando coisas que não batiam com a lógica mais básica. Em certo momento, ele repetiu a mentira simples que tinha contado antes, aquela relacionada ao pedido, reforçando como se fosse um fato. Eu percebi o olhar satisfeito dele, convencido de que ninguém ali perceberia. Eu parei ao lado da mesa, ajustando um copo, e falei de forma calma, sem levantar a voz, sem provocar. Com licença, senhor, só para confirmar, esse detalhe não funciona dessa forma. A alteração foi feita recentemente. Lázaro me encarou, surpreso. Ele riu, tentando disfarçar. Tem certeza? Eu mantive o olhar firme e respondi apenas o necessário. Tenho, senhor. Foi atualizado há pouco tempo. O silêncio que veio depois foi curto, mas pesado. Hassan ergueu o olhar, pela segunda vez naquela noite, e me observou com mais atenção. Lázaro tentou quebrar o clima com uma piada rápida, dizendo algo como: "Olha só, a garçonete anda informada." Ele riu sozinho. Ninguém acompanhou. Eu me afastei da mesa, sentindo aquele silêncio estranho ficar para trás. Não era vitória, não era confronto aberto, mas algo tinha mudado. Continuei meu trabalho, mas percebi que os comentários diminuíram. Quando voltei para servir outro prato, Lázaro estava mais contido, embora ainda provocasse aqui e ali. Ele voltou a falar de negócios, insistindo que pedir opinião a alguém como eu seria absurdo. "Imagina confiar milhões a quem serve mesas", ele disse rindo. Eu ouvi, como ouvi tudo naquela noite. Mas dessa vez Hassan não riu. Ele ficou em silêncio, olhando para o prato à frente pensativo. Enquanto eu recolhia a mesa, ouvi Hassan dizer algo baixo, direcionado a Lázaro, pedindo para ele explicar melhor um ponto que tinha mencionado antes. Lázaro respondeu rápido, confuso, repetindo a mesma ideia sem aprofundar. Eu percebi o incômodo no ar. Não era discussão, era dúvida. Aquela dúvida que nasce quando algo pequeno não encaixa. Eu me afastei novamente, sentindo que aquela mesa já não era a mesma.
O clima tinha mudado. A confiança fácil tinha sido arranhada por algo simples, quase invisível. Não precisei levantar a voz, nem expor ninguém. Bastou mostrar que eu estava atenta. Enquanto caminhava pelo salão, pensei no quanto eu tinha aprendido sem perceber, no quanto minha vida tinha me treinado para identificar mentiras pequenas antes que virassem grandes problemas. Naquela noite, enquanto o serviço seguia, eu entendi que algo tinha sido plantado ali. A atenção de Hassan já não estava mais apenas em seu próprio orgulho. Pela primeira vez, ela tinha se voltado para mim. E eu segui trabalhando como sempre, sem reagir além do necessário, sabendo que aquele desconforto silencioso ainda não tinha terminado. A conversa naquela mesa não parou depois do silêncio estranho. Pelo contrário, pareceu ganhar força, como se Lázaro precisasse reafirmar o controle que sentiu escorrer pelos dedos. Eu continuava circulando pelo salão, mas aquela mesa me puxava de volta o tempo todo. Quando me aproximei para recolher alguns pratos, ouvi Lázaro rir alto e dizer algo em idioma estrangeiro que chamou a atenção de Hassan e dos poucos clientes próximos. O tom era provocador, quase teatral. Ele então virou o rosto na minha direção, apoiou o braço na mesa e, com um sorriso carregado de deboche, resolveu me incluir diretamente na conversa. Já que você entende tanto de detalhes, por que não dá sua opinião sobre o nosso negócio? Ele disse, ainda naquele idioma, olhando para Hassan como quem espera aplausos. Estamos falando de uma fusão enorme, coisa de gente grande. Acha que dá para confiar? Ele riu antes mesmo de eu responder, convencido de que eu ficaria em silêncio ou tropeçaria nas palavras. Eu senti o peso de vários olhares se voltando para mim naquele instante, mas mantive a postura. Apoiei a bandeja com cuidado, respirei fundo e falei no mesmo idioma, com a voz baixa e firme, sem qualquer tom de desafio. Se for para dar uma opinião, eu diria que essa fusão está mal pensada desde o começo, eu disse, olhando primeiro para ele e depois para Hassan. O riso de Lázaro morreu na hora. Continuei sem pressa, escolhendo palavras simples, porque eu sabia que não precisava impressionar ninguém ali. Quando alguém promete ganhos fáceis e rápidos demais, geralmente está escondendo o prejuízo em algum lugar. Não é sobre papéis ou números difíceis, é sobre intenção. O salão pareceu diminuir de tamanho. Eu sentia o ambiente mais pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso. Hassan se mexeu na cadeira, claramente incomodado. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, agora em um tom mais seco, misturando surpresa com irritação. Eu mantive o olhar respeitoso e respondi sem elevar a voz. Quero dizer que, do jeito que está sendo apresentado, alguém vai ganhar muito enquanto o outro assume o risco maior. E quando isso acontece, raramente é por acaso. Lázaro soltou uma risada forçada, bateu levemente na mesa e tentou interromper. Olha só isso, agora virou especialista em fusões também. Você realmente acha que entende desse nível de negócio? Eu não recuei. Não precisa ser especialista para perceber quando algo não fecha, respondi. Basta perguntar quem perde se as coisas derem errado. Nesse momento, alguns clientes em mesas próximas começaram a olhar de forma mais evidente. O burburinho do salão diminuiu, e eu percebi que aquela conversa já não era apenas privada. Lázaro se inclinou para a frente, o rosto mais tenso. Você está falando besteira. Está repetindo coisas que ouviu por aí. Eu balancei a cabeça com calma. Não, estou falando do que estou ouvindo agora. Hassan passou a mão pelo rosto, visivelmente irritado, mas atento. Explique melhor, ele disse, com a voz controlada. Lázaro tentou responder antes, atropelando as palavras, repetindo promessas vagas, falando de confiança e parceria. Eu esperei ele terminar e então falei novamente. Quando alguém insiste em acelerar decisões e evita perguntas simples, normalmente não quer respostas, quer obediência. Lázaro se levantou um pouco da cadeira, apontando para mim. Isso é um absurdo. Você não sabe do que está falando. Talvez, eu respondi sem ironia. Mas sei reconhecer quando alguém está sendo empurrado para um erro. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Hassan desviou o olhar de mim e encarou Lázaro por alguns segundos longos demais para serem ignorados. Por que você não explicou isso antes? Ele perguntou, agora diretamente ao sócio. Lázaro engoliu em seco e respondeu rápido, dizendo que não havia nada para explicar, que eu estava exagerando, que aquilo era apenas uma tentativa de aparecer. Enquanto eles trocavam palavras mais tensas, eu recolhi a bandeja e dei um passo para trás, mantendo a dignidade. Um cliente próximo comentou em voz baixa algo sobre o clima estranho, outro observava claramente interessado. Eu sentia o coração bater mais rápido,
mas não deixei transparecer. Lázaro voltou a rir, agora com raiva, tentando transformar tudo em piada. Veja só, Hassan, estamos sendo julgados por alguém que serve mesas. Eu respondi apenas uma vez mais. Eu sirvo mesas, mas não sirvo mentiras. Essa frase caiu pesada demais para ser ignorada. Hassan respirou fundo, apoiou as mãos na mesa e ficou em silêncio por alguns instantes. Eu vi no rosto dele algo que não tinha visto antes. Dúvida. Não era confiança quebrada ainda, mas também não era certeza. Lázaro continuava falando, tentando retomar o controle, mas suas palavras já não soavam tão seguras. Ele se repetia, elevava o tom, ficava agressivo. Quanto mais falava, mais evidente ficava o contraste. Eu me afastei lentamente, deixando a mesa naquele estado tenso. Continuei atendendo outras pessoas, mas sabia que algo tinha mudado de vez. Quando passei novamente perto da mesa, ouvi Hassan dizer algo baixo, pedindo para Lázaro explicar melhor certos pontos. Lázaro respondeu irritado, desconversando. Eu não precisei ouvir mais nada para entender. A semente da desconfiança estava plantada. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Comente a palavra coragem nos comentários. Muito obrigado, e vamos continuar com a história. Naquela noite, eu mantive minha postura até o fim do serviço. Não busquei confronto, não busquei aplausos. Apenas fiz o que sempre fiz, observei, entendi e falei quando foi necessário. Quando a mesa finalmente se acalmou, Hassan me olhou mais uma vez, diferente das outras. Não havia arrogância ali, nem desprezo. Havia conflito, orgulho ferido de um lado, desconfiança crescendo do outro. Eu sabia que aquela conversa ainda não tinha acabado, mas também sabia que a partir daquele momento, nada seria exatamente como antes. No outro dia, eu acordei antes do despertador, com a cabeça pesada e o corpo cansado, como se a noite anterior ainda estivesse acontecendo dentro de mim. Fui direto para o quarto da minha mãe, observei sua respiração, ajeitei o cobertor e fiquei alguns minutos ali, em silêncio. Depois sentei à mesa da cozinha com as contas espalhadas, fazendo contas de cabeça, tentando decidir o que podia esperar e o que não podia. Enquanto isso, meu pai caminhava devagar pela casa, visivelmente abatido, tentando não demonstrar preocupação. Em determinado momento, ele parou atrás de mim e disse, com a voz baixa, "Você não precisa carregar tudo sozinha." Eu respondi sem olhar para ele. "Eu sei, pai, mas alguém precisa segurar isso agora." Enquanto eu lidava com aquela realidade, eu imaginava Hassan do outro lado, provavelmente em um ambiente completamente diferente, mas com a mesma inquietação que eu sentia. E eu não estava errada. Mais tarde eu saberia que ele passou a manhã inteira revivendo cada palavra dita na mesa, cada reação, cada silêncio que ficou pesado demais para ser ignorado. Ele não conseguia tirar da cabeça o momento em que Lázaro falou demais e não explicou nada. Aquilo o incomodava mais do que qualquer crítica direta. Lázaro, por sua vez, não deu descanso. Ainda pela manhã, ele pressionou Hassan, insistindo para que a fusão fosse fechada o quanto antes, como se nada tivesse acontecido. "Quanto mais a gente demora, mais perde oportunidade", ele disse, tentando soar prático. "Ontem foi só uma situação desconfortável. Não dá para levar aquilo a sério." Hassan respondeu com frieza. "Não foi só desconfortável. Foi estranho." Lázaro riu, tentando minimizar. Estranho é dar ouvidos a uma garçonete. Horas depois, quando eu já estava me preparando para ir ao trabalho novamente, meu celular vibrou. Era uma mensagem curta pedindo que eu retornasse ao restaurante mais cedo. Meu estômago apertou na hora. Pensei que tinha exagerado, que talvez estivesse prestes a perder o emprego. Cheguei com antecedência. Fiz tudo como sempre, tentando manter a cabeça no lugar. O salão ainda estava vazio quando vi Hassan entrar sozinho, sem Lázaro. Aquilo me surpreendeu mais do que qualquer coisa. Ele se aproximou com um ar diferente, menos seguro, menos arrogante. Sentou-se em uma mesa discreta e me chamou com um gesto contido. Caminhei até ele sentindo o peso daquele encontro. Ele foi direto. "Eu preciso esclarecer algumas coisas", disse sem rodeios. Eu respirei fundo e respondi com cuidado. Eu não quis criar problemas. Ele balançou a cabeça. "Eu sei, mas preciso entender." Falei com simplicidade, do jeito que sempre fiz quando explicava algo ao meu pai. "Ontem não foi sobre números difíceis, foi sobre comportamento", eu disse. "Quando alguém tenta calar perguntas e apressar decisões, geralmente está tentando esconder algo." Hassan franziu a testa. "Você acha que Lázaro estava mentindo para mim?" Eu não apontei, não acusei diretamente.
Acho que ele escolhe o que mostrar e o que esconder, sempre a favor da outra parte envolvida nessa fusão. Hassan ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a mesa. Ele me disse que tudo estava alinhado. Ele respondeu. Eu mantive o tom calmo. Ele disse muitas coisas ontem, mas explicou poucas. Nesse momento, Hassan suspirou fundo. Ele tem insistido para fecharmos rápido. Eu assenti. Isso é comum quando alguém quer que o outro não pense demais. Enquanto conversávamos, percebi o peso da culpa surgindo no rosto dele. Então, aquelas provocações de ontem? Ele começou, mas parou. Eu completei. Vieram da mesma intenção. Diminuir quem poderia perceber algo fora do lugar. Hassan apertou os lábios. E eu permiti. Eu não corrigi, não suavizei. Apenas disse, sim. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente incomodado. Se eu tivesse seguido adiante, ele murmurou. Eu teria perdido muito. Eu respondi sem dramatizar. Não seria a primeira vez que alguém perde muito confiando na pessoa errada. Ele me olhou com mais atenção. Você percebeu isso rápido. Eu dei de ombros. Eu aprendi assim, observando quem fala demais e quem evita responder. Hassan ficou em silêncio novamente, como se estivesse encaixando peças. Lázaro sempre foi o mais confiante, ele disse. Sempre fez piadas, sempre conduziu as conversas. Eu respondi. Confiança exagerada costuma esconder medo de ser questionado. Aquilo pareceu atingir algo nele. Ele fechou os olhos por um instante e depois disse. Eu quase assinei algo que não entendia completamente. Antes de se levantar, ele falou algo que eu não esperava ouvir. Ontem, eu ri junto. Eu respondi com honestidade. Eu percebi. Ele abaixou a cabeça. Eu errei. Não era um pedido de desculpas ainda, mas era o começo de algo diferente. Quando ele se foi, eu fiquei alguns minutos parada, sentindo o peso daquele encontro. Não era alívio, era consciência. Naquela mesma tarde, Hassan confrontaria Lázaro, e Lázaro tentaria negar, desviar, minimizar. Mas a confiança já estava rachada. E naquele momento, eu soube que a história tinha virado. Hassan finalmente tinha entendido que o verdadeiro problema nunca fui eu, nem minhas palavras. O problema sempre esteve sentado ao lado dele, rindo enquanto empurrava um erro disfarçado de oportunidade. Uma semana depois, eu já tinha me convencido de que tudo tinha acabado para mim. Continuei indo ao restaurante todos os dias com o mesmo cuidado de sempre, mas com aquela sensação constante de que a qualquer momento alguém me chamaria para dizer que eu tinha passado do limite. Eu fazia meu trabalho em silêncio, evitava olhar para a mesa onde tudo tinha começado e tentava não criar expectativas. Em casa, as contas continuavam chegando, minha mãe seguia em tratamento, e meu pai tentava me tranquilizar dizendo que as coisas iam se ajeitar. Eu respondia que sim, mas por dentro não tinha certeza de nada. Foi naquele mesmo período que Hassan decidiu enfrentar Lázaro. Eu não estava presente, mas mais tarde ouviria a história diretamente da boca de Hassan. Ele me contou que chamou o sócio para uma conversa fora do restaurante, sem público, sem plateia, apenas os dois. Hassan foi direto, sem rodeios. Eu confiei em você, ele disse com a voz firme. Lázaro tentou rir, como sempre fazia quando queria escapar. Está exagerando. Aquilo tudo foi influência daquela garçonete. Hassan não se deixou levar. Não mude o foco, ele respondeu. Você me apressou, me pressionou, escondeu informações e ainda tentou me fazer parecer tolo quando questionei. Lázaro tentou inverter a situação. Eu só estava protegendo nossos interesses. Hassan rebateu na hora. Você estava protegendo os seus. Foi nesse momento que Lázaro mostrou quem realmente era. Ele elevou o tom, acusou Hassan de ingratidão, disse que sem ele nada teria acontecido. Tentou fazer parecer que a dúvida era sinal de fraqueza. Hassan contou que ouviu tudo em silêncio e então disse algo que encerrou a discussão. Parceria se constrói com verdade. Você escolheu a mentira. Lázaro ainda tentou manipular. Você vai se arrepender. Está jogando dinheiro fora. Hassan respondeu com calma. Eu estaria jogando muito mais se continuasse ao seu lado. Ali, ele rompeu a parceria e encerrou qualquer possibilidade de fusão. Não foi uma decisão técnica. Foi emocional. Ele escolheu não perder milhões. Mas, acima de tudo, escolheu não continuar ao lado de alguém em quem não podia confiar. Enquanto isso, eu seguia acreditando que tinha sido apenas uma peça passageira naquela história. Eu comentava com meu pai que talvez fosse melhor procurar outro emprego. Ele me respondeu com preocupação. Você não fez nada errado. Eu dei um meio sorriso cansado. Nem sempre isso importa. Os dias passaram sem notícias,
E eu comecei a aceitar que talvez fosse melhor assim, seguir em frente como sempre fiz. Até que numa tarde em que o restaurante estava mais vazio, eu vi Hassan entrar novamente. Dessa vez, ele não estava acompanhado, não estava apressado, nem parecia o mesmo homem arrogante da primeira noite. Ele se sentou, pediu um café simples e me chamou com um gesto discreto. Meu coração acelerou. Caminhei até ele já me preparando para ouvir qualquer coisa. Ele começou sem formalidades. Eu resolvi o problema. Eu respondi apenas com um aceno, sem saber o que dizer. Ele continuou. Impedimos a fusão. Eu senti um alívio estranho, misturado com medo. Então deu certo, eu disse. Ele assentiu. Deu porque alguém teve coragem de falar quando ninguém mais quis. Hassan me olhou com atenção e disse algo que eu não esperava ouvir. Você salvou uma quantia enorme de dinheiro meu. Eu tentei minimizar. Eu só falei o que percebi. Ele balançou a cabeça. Foi mais do que isso. Você me fez parar. Houve um breve silêncio. Ele então completou. E eu preciso reconhecer isso. Não era um pedido de desculpas direto, mas era reconhecimento. Ele continuou falando, com menos dureza do que antes. Eu permiti que alguém me influenciasse mal. Ri quando não devia. Ignorei sinais claros. Eu respondi com sinceridade. O senhor não foi o único. Ele franziu a testa. Como assim? Eu expliquei. Muita gente escolhe confiar em quem fala alto. Hassan respirou fundo. Lázaro sempre foi assim. Eu respondi. Por isso mesmo. Ele ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a xícara. Eu ainda tenho orgulho, ele disse, quase como uma confissão. Mas não quero ser cego. Aquilo foi mais honesto do que qualquer pedido formal de desculpas. Antes de ir embora, ele disse algo que mudou o tom da conversa. Eu quero continuar essa conversa em outro momento. Eu senti o estômago apertar. Sobre o quê? Ele respondeu apenas. Sobre você. Eu não entendi de imediato. Ele percebeu minha expressão e acrescentou. Você não deveria estar aqui para sempre. Aquilo me pegou de surpresa. Eu tentei desconversar. Aqui é o que eu tenho agora. Ele respondeu com firmeza controlada. Por enquanto, ele se levantou, ajustou o casaco e disse antes de sair. Vou te procurar novamente. Não explicou mais nada. Não fez promessas claras. Apenas deixou aquela frase no ar. Quando ele saiu, eu fiquei alguns minutos parada, tentando processar tudo. Eu ainda não sabia o que aquilo significava, nem se traria algo bom ou ruim. Mas uma coisa era certa. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu não me sentia invisível. Hassan não era um homem transformado por completo. Ainda havia orgulho nele, ainda havia distância. Mas algo tinha mudado. E eu sabia que aquela proposta inesperada, ainda sem forma, era o sinal de que aquela história não tinha terminado ali. Alguns dias depois, eu já tinha retomado a rotina com aquela sensação estranha de espera. Não era ansiedade, era um tipo de silêncio interno, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas eu ainda não soubesse o quê. Continuei trabalhando, cuidando da minha mãe, organizando a casa, tentando manter os pensamentos em ordem. Foi numa tarde tranquila que recebi o aviso de que Hassan estava no restaurante novamente e queria falar comigo. Meu coração acelerou, mas dessa vez não foi medo. Era curiosidade misturada com cautela. Quando me aproximei da mesa, percebi que ele estava diferente. Não havia pressa, não havia aquela postura rígida de quem está sempre acima. Ele me convidou a sentar, algo que eu jamais teria imaginado alguns dias antes. Eu hesitei por um instante, mas sentei. Ele foi direto, como sempre, mas o tom era outro. Eu pensei muito sobre tudo, ele disse. Sobre o que aconteceu, sobre minhas escolhas e sobre você. Eu ouvi em silêncio. Ele continuou. Eu não quero que você trabalhe para mim agora. Aquilo me pegou de surpresa. Antes que eu pudesse reagir, ele completou. Não porque eu não confie em você, mas porque não quero que sua história comece com uma dependência. Eu franzi a testa, tentando entender. Ele explicou com calma. Você abriu mão da sua faculdade por necessidade. Isso não é uma escolha livre. Então ele disse algo que mudou tudo. Eu vou pagar integralmente sua faculdade de contabilidade e garantir o tratamento da sua mãe. As palavras ficaram suspensas no ar. Eu senti o chão sumir por um segundo. Ele não falava como quem oferece um favor, mas como quem reconhece uma dívida. Eu quase perdi muito dinheiro porque confiei na pessoa errada. Ele continuou. Você evitou isso. Isso tem valor. Eu fiquei em silêncio por alguns instantes. Minha cabeça girava. Pensei em tudo o que tinha passado, nas noites sem dormir, nas contas atrasadas, no curso trancado. Pensei também no risco de aceitar algo assim.
Eu respirei fundo e disse o que precisava ser dito. Eu não quero ser comprada. Ele assentiu imediatamente. Nem eu quero comprar você. Hassan se inclinou um pouco para a frente. Por isso eu deixo claro. Depois de formada, você escolhe. Trabalhar comigo ou não. Sem obrigação, sem dívida. Aquilo fez diferença. Não era um acordo fechado à força. Era uma porta aberta. Eu senti o peso da decisão. Não era só sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Eu disse com a voz firme. Eu aceito, mas não como submissão. Aceito porque isso muda minha vida e a da minha família. Ele me olhou com respeito. Era isso que eu esperava ouvir. Ficamos alguns segundos em silêncio. Não havia mais tensão ali, apenas entendimento. Antes de se levantar, ele disse algo simples. Você não me deve nada. Eu respondi. E o senhor também não. Nos dias seguintes, minha vida começou a mudar de forma concreta. Voltei a organizar documentos da faculdade, conversei com meu pai, que tentou disfarçar a emoção quando contei. Ele disse com a voz embargada. Você merece isso. Minha mãe, mesmo fraca, sorriu ao saber que o tratamento continuaria sem interrupções. Eu senti algo que não sentia havia muito tempo. Alívio. Voltei a estudar. Sentei em salas que pensei que nunca mais pisaria. Abri livros com uma mistura de medo e entusiasmo. Nada foi fácil de imediato, mas agora eu tinha fôlego. Enquanto isso, soube que Hassan seguiu com os negócios sem Lázaro. A fusão foi definitivamente encerrada, e ele reestruturou tudo sem a influência do antigo sócio. Não houve escândalo público. Não houve vingança. Apenas afastamento. Lázaro saiu como entrou, rindo demais e confiando demais em si mesmo. Mas no fundo sabia que entraria em crise financeira. Não seria mais contratado por nenhum outro empresário. Estava prestes a perder tudo. Algumas vezes, Hassan aparecia no restaurante, sempre discreto, sempre respeitoso. Nunca fez cobranças, nunca pressionou. Ele observava de longe, como quem entende que algumas coisas não precisam ser controladas. Em uma dessas ocasiões, ele disse algo que ficou comigo. O verdadeiro perigo não está na arrogância visível, mas na influência silenciosa. Eu concordei. É quem ri enquanto empurra o outro para o erro. Ao olhar para trás, eu entendi que aquela história nunca foi sobre um estrangeiro arrogante aprendendo uma lição isolada. Foi sobre reconhecer quem realmente causa o dano. O vilão não era quem falava alto ou vinha de fora. Era quem se escondia por trás das piadas, das provocações e da falsa confiança, manipulando decisões e pessoas. Eu segui em frente com essa certeza. Hoje, enquanto caminho para a faculdade ou volto para casa depois do trabalho, eu carrego algo diferente. Não é gratidão cega, nem ressentimento. É consciência. A consciência de que minha voz sempre teve valor, mesmo quando tentaram me convencer do contrário. E de que oportunidades verdadeiras não nascem da humilhação, mas do respeito construído quando alguém finalmente decide ouvir. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.